Saudações, pessoal! Vamos para mais uma aula de termologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre escalas termométricas. Vamos definir o que é temperatura, o que é calor, entender como se mede a temperatura, estudando as duas escalas bastante utilizadas, que é a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, vem comigo, presta bastante atenção que você vai aprender demais na aula de hoje. Temperatura e calor. Observe, eu tenho aqui um determinado metal. Esse metal está conectado à eletricidade por meio desses dois fios. Quando a gente observa os átomos e moléculas que fazem parte, né, da estrutura molecular desse metal, eles têm um determinado grau de agitação. Aqui são os átomos, né, que compõem o metal. Agora, quando você faz a eletricidade passar pelo metal e o metal aquece, o que é que acontece com os átomos e moléculas desse metal? Ficam bastante agitados, muito agitados mesmo. Então você observa que uma consequência de aumentar a temperatura do metal é fazer com que os átomos e moléculas aumentem aí também a sua agitação. Nós já temos aqui a definição do que é temperatura. Temperatura é nada mais do que a medida do grau de agitação dos átomos e moléculas que compõem o corpo. Quando a gente diz que a temperatura aumentou, isso significa que os átomos e moléculas daquele corpo estão muito agitados. E quando a temperatura diminui, significa que esses átomos e moléculas ficam menos agitados, ok? O que é calor, professor? Qual é a diferença de calor e temperatura? O calor é o nome que se dá à energia térmica em trânsito, sempre do mais quente para o mais frio. Observa aqui no meu metal que o metal está bastante quente, está com uma temperatura muito alta. Então, vai estar saindo calor, ou seja, saindo energia desse metal para o meio que está mais frio, que está com a temperatura mais baixa. Então, o calor é uma energia que sempre está em movimento, sempre está em trânsito, sempre do mais quente, no caso aqui o metal, para o mais frio, que é, ou seja, com temperatura menor, que é o meio aqui em volta desse metal. Beleza? Considere uma panela. Olha, se você observar os átomos e moléculas que fazem parte do metal do fundo da panela, você vai ver que eles têm um determinado grau de agitação, ou seja, uma determinada temperatura. Quando você coloca essa panela nesse metal que está bastante aquecido, é como se fosse um fogão elétrico, tá? Quando você coloca a panela lá, claro que esses átomos e moléculas aqui do fundo da panela vão receber energia térmica, ou seja, vão receber calor. Ao receber o calor, ao receber a energia, eles vão ficar bastante agitados, porque eles ganharam mais energia. Então, qual é a relação que existe entre calor e temperatura? Vou até ficar um pouquinho maior aqui para explicar a vocês. Qual é, então, a relação entre calor e temperatura? Primeiro, não são a mesma coisa. Temperatura é uma coisa, calor é outra, mas eles estão relacionados. O calor é a energia térmica. Quando um corpo ganha calor, ele aumenta a sua temperatura, porque os átomos e as moléculas vão ganhar energia e vão ficar bastante agitados, não é não? Quando esse corpo perde calor, ou seja, perde energia, então os átomos e moléculas vão ficar menos agitados e a temperatura vai diminuir. Entendeu? Calor é uma energia, temperatura é o grau de agitação dos átomos e moléculas. Quando um corpo ganha calor, ele aumenta a sua agitação, temperatura aumenta. Quando um corpo perde calor, ele diminui sua agitação, temperatura diminui. Beleza? Ficou claro isso daí, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí bastante. Deixa eu vir para cá para melhorar. Então, já definimos aqui o que é temperatura e o que é calor. Agora, vamos falar de grandezas termométricas. Observa que esse multímetro, que é um medidor aqui de resistência elétrica, ele está apontando aqui um determinado valor, mas veja, vou até colocar de novo, estava apontando 0,24. Só que quando a gente aqueceu aqui o ferro, ele aumentou para 0,39. Então, a resistência elétrica é o que nós chamamos de grandeza termométrica, porque ela também ajuda a medir a temperatura. Nós poderíamos medir temperatura através da resistência elétrica, tá certo?
Temos também a pressão, tipo um botijão de gás. Quando você aquece o gás que está dentro do botijão, observa que a pressão aumenta. Claro, a temperatura desse gás vai aumentar, ele vai ficar bastante agitado e a pressão lá dentro vai aumentar também. Então, a pressão é o que nós chamamos também de grandeza termométrica. Quando você tem uma mudança na temperatura, você também vai ter uma mudança na pressão, tá certo? Outra grandeza termométrica é o comprimento. Se você aquecer uma barra, o comprimento dessa barra vai aumentar, ela vai se dilatar. Nós vamos estudar isso depois. Então, o comprimento muda também com a temperatura. Então, ou seja, grandezas cujos valores variam conforme varia a temperatura e que podem ser utilizadas para medi-las, nós chamamos essas grandezas de grandezas termométricas. Deixa eu vir para cá, né? Não sei se vocês conseguiram observar. Pronto, comprimento ali, ó, para vocês observar bem direitinho. Ok? Muito bem. As grandezas termométricas, lembre, são grandezas que mudam conforme muda também a temperatura. Vamos agora falar sobre as escalas termométricas. Aqui é uma das partes mais importantes dessa aula, tá? Escalas termométricas, eu vou apresentar duas nessa aula e na aula que vem eu vou apresentar mais uma, que é a escala Kelvin. Então, vamos lá. A primeira escala termométrica mais utilizada aqui no Brasil é a escala Celsius, oficializada em 1742. Toda escala termométrica, pessoal, ela é criada com base em dois pontos fixos. No caso da escala Celsius, ela foi criada com o primeiro ponto fixo como sendo o ponto do gelo fundente. Ponto do gelo fundente é aquela temperatura em que o gelo começa a derreter. Então, o primeiro ponto fixo da escala Celsius é o ponto do gelo fundente. E o segundo ponto fixo da escala é a temperatura onde a água vaporiza. Então, o segundo ponto fixo é o ponto de vapor da água. Entre essas duas temperaturas aqui, entre esses dois pontos fixos, nós temos 100 divisões. Por que 100 divisões? Porque o ponto, a temperatura na escala Celsius que a água começa a derreter, né? O ponto do gelo fundente é 0 graus. Tá? A partir de 0, quando a temperatura vai aumentando, o gelo começa a derreter. E o segundo ponto fixo, a temperatura desse ponto de vapor da água, a pressão normal, é de 100 graus Celsius. Então, você botar lá a água no fogo, quando a temperatura da água atinge 100 graus Celsius, ela começa a ferver, ela começa a vaporizar. Então, entre esses dois pontos fixos, nós temos 100 divisões. A escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, deixa eu sair daqui e ir lá para a esquerda na parte de cima, para não atrapalhar. Pronto. A escala Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit, ela foi oficializada em 1724 e, diga-se de passagem, a escala Fahrenheit é utilizada nos países ingleses. Nós não utilizamos aqui no Brasil. É mais utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela também foi criada com base em dois pontos fixos. O primeiro ponto fixo é o ponto da temperatura do gelo. Tá aqui, ó, gelo, mais água, mais sal e mais amônia. E o segundo ponto fixo é o ponto da temperatura normal do corpo humano, tá? Então, segundo ponto fixo, temperatura do corpo humano. Entre esses dois pontos fixos, nós também temos 100 divisões, ok? Também temos 100 divisões. O ponto da água, gelo, sal e amônia, 0 graus Fahrenheit. E a temperatura do corpo humano, 100 graus Fahrenheit. Então, por isso que aqui tem 100 divisões. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos comparar as duas escalas. A escala Celsius e a escala Fahrenheit. Presta bastante atenção aí, ó. 0 graus Celsius corresponde, na escala Fahrenheit, a 32 graus Fahrenheit, tá? Então, 0 graus na escala Celsius, a temperatura de 0 graus na escala Celsius, corresponde à temperatura de 32 graus na escala Fahrenheit. E 100 graus Celsius vai corresponder a 212 graus na escala Fahrenheit. Pois bem, você tem aqui as duas escalas. Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando. Tô não. Você tem aqui as duas escalas, ó, à esquerda a escala Celsius, à direita a escala Fahrenheit, tá bom? 0 graus na escala Celsius corresponde a 32 na Fahrenheit, 100 graus na escala Celsius corresponde a 212 na Fahrenheit.
Vamos observar 1 grau Celsius na escala aqui Celsius, né? 1 grau Celsius, e vamos observar 1 grau Fahrenheit. Eu quero que você perceba o seguinte, observa que 1 grau na escala Fahrenheit é maior do que 1 grau na escala... Aliás, desculpa. 1 grau na escala Celsius é maior do que 1 grau na escala Fahrenheit, tá? É maior quantas vezes, professor? É maior 0,8 vezes. Ou seja, 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus na escala Fahrenheit, tá bom? Isso é bem interessante de se entender. 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus na escala Fahrenheit. E agora o que é que nós vamos fazer? Essa parte é extremamente importante. Deixa eu vir para cá. Nós vamos agora encontrar uma fórmula de conversão entre as escalas, ou seja, converter uma temperatura que está na escala Celsius para na escala Fahrenheit. Digamos que eu tenho uma determinada temperatura aqui na escala Celsius e eu queira saber quanto que essa temperatura corresponde na escala Fahrenheit. Ou o contrário, né? Suponhamos, você viajou para os Estados Unidos, estava passeando lá, viu um relógio, né? Aqueles que marcam a temperatura, a data, etc. E você viu lá uma determinada temperatura na escala Fahrenheit e quer saber quanto é essa temperatura na nossa escala, que nós estamos acostumados, que é a escala Celsius. Então, a gente vai aqui encontrar uma fórmula para converter as temperaturas entre as escalas. Né? Converter temperatura entre as escalas. Geralmente é o que as questões, os exercícios pedem para que você faça como aluno. Então presta bastante atenção, que nós vamos construir juntos essa fórmula. Presta atenção que é bem fácil, ó. Depois vocês vão aprender a utilizá-la nos exercícios, tá? Como é que você vai construir a fórmula? A gente vai utilizar um palito de sorvete. Isso mesmo, um palito de sorvete grande, que representa essa distância maior do primeiro até o segundo ponto fixo. E vamos utilizar um palito pequeno. Ó. Esse palito grande corresponde à distância maior e esse palito pequeno corresponde à distância menor entre a temperatura e o ponto fixo de fusão. Tá? Como é que a gente faz? A gente divide sempre a distância menor pela distância maior. Isso dá sempre uma constante, sempre o mesmo resultado. Então, veja, se a gente dividir aqui, se fizermos essa proporção nas duas escalas, dos dois lados, nós vamos ter o seguinte. A temperatura, ó, primeiro a distância menor. A distância menor é a temperatura na escala Celsius menos o primeiro ponto fixo, ponto de fusão aqui. Então, a temperatura em Celsius menos 0, que é o ponto de fusão, dividido pela distância maior, 100 menos 0. Essa distância aqui, ó, esse espaço aqui do palito grande de sorvete é 100 menos 0. A mesma coisa você vai fazer na escala Fahrenheit. Pegar a temperatura em Fahrenheit menos o primeiro ponto fixo, tá? Então, temperatura em Fahrenheit menos 32, que é essa distância menor aqui, dividido pela distância maior, 212 menos 32, tá aqui, ó. Depois disso, isso é uma proporção, isso é uma igualdade, dá sempre a mesma constante. É só você realizar as operações, ó. Isso daqui, ó, temperatura em Celsius menos 0, temperatura em Celsius. 100 menos 0 dá 100. Aqui a gente repete a temperatura em Fahrenheit menos 32, 212 menos 32 dá 180. Agora vamos simplificar os denominadores. Simplifique os denominadores, divida tudo aí por 20. Dividindo tudo por 20, 100 dividido por 20 dá 5, 180 dividido por 20 dá 9. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar e vir aqui para cima. E finalmente você vai ter a fórmula de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Se você tiver uma temperatura na escala Celsius e quer saber quanto é na escala Fahrenheit, basta você pegar e substituir aqui, ó. Vamos supor, você tem aqui 20 graus Celsius. Eu quero saber quanto que é 20 graus Celsius na escala Fahrenheit. Então, onde tem a temperatura em Celsius, você vai colocar 20. E aí você vai descobrir a temperatura na escala Fahrenheit. Então, essa é a fórmula para converter as temperaturas entre as duas escalas, Celsius e também Fahrenheit. Beleza, pessoal? Vamos um pouquinho mais para frente, porque agora nós queremos chamar a atenção de vocês sobre
os casos de variação de temperatura. Por quê? Uma coisa é temperatura, um valor lá que você tem no termômetro, tá? Você tem um termômetro lá na escala Celsius, aí você tem 20 graus Celsius. Isso é uma temperatura que está na escala Celsius. Você quer saber quanto que essa temperatura vale na escala Fahrenheit, quanto que esses 20 vale na escala Fahrenheit. Isso é converter temperatura. Outra coisa é você converter variação de temperatura. Vez por outra você está assistindo lá o jornal e lá o cara diz assim, olha, durante o dia de hoje houve uma variação de 2 graus Celsius, né, na temperatura, né, no tempo, etc e tal. Então, variação é um intervalo de temperatura. Observe, ó, variação de temperatura é uma mudança que houve de uma temperatura aqui, ó, inicial para uma temperatura final. Então, isso daqui, ó, esse espaço aqui é variação de temperatura, nesse caso aqui na escala Celsius. Aí a gente coloca um triângulozinho para representar variação. Na física, o triângulozinho representa variação, ou seja, representa que houve uma mudança de temperatura, de uma temperatura inicial, foi aqui para uma temperatura final. Então, variação da temperatura na escala Celsius vai corresponder a essa variação de temperatura na escala Fahrenheit. Como é que a gente encontra uma fórmula para converter a variação de temperatura? Do mesmo jeito que a gente fez com a temperatura. A gente vai utilizar uma distância menor e uma distância maior. A distância menor é essa distância da variação de temperatura. A distância maior é a distância entre os pontos fixos, o primeiro e o segundo ponto fixo, tá? Então, sabendo que se você fizer essa proporção, distância menor pela distância maior, sempre vai dar uma constante. Então, é só você fazer isso, ó. A distância menor na escala Celsius, essa variação de temperatura na escala Celsius, dividido por 100, que é a distância maior. E na escala Fahrenheit, a distância menor é a variação de temperatura na escala Fahrenheit, temperatura, variação aqui, ó. Não vou dar um nomezinho aqui não. Variação de temperatura na escala Fahrenheit, dividido pela distância maior, que é 212 menos 32, que você sabe que dá 180. Aí você vai simplificar os denominadores. Divide por 20 de um lado e do outro. Então, 100 dividido por 25, 180 dividido por 29. E você vai ter a fórmula. Para você transformar, converter variações de temperatura, você vai utilizar esta fórmula aqui, tá? Você vai utilizar a variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 igual a variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Então, toda vida que você quiser converter variação de temperatura, que for uma mudança na temperatura que aconteceu, então você vai utilizar essa formulazinha aqui, tá bom? Tranquilo, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos resumir o que a gente viu nessa aula? Basicamente, nós vimos aqui duas coisas extremamente importantes. Claro, a gente definiu o que é temperatura, que é muito importante. Temperatura é a medida do grau de agitação dos átomos e moléculas que compõem um determinado corpo. E a gente definiu o que é calor. Calor é o nome que se dá à energia térmica em trânsito, sempre do mais quente para o mais frio. Calor é a energia, né? Essa energia térmica é o que faz a temperatura aumentar se o corpo ganhar calor, ou a temperatura diminuir se o corpo perder calor. Agora, o que muitos exercícios e questões querem de vocês, nessa parte, né, de termometria, é exatamente que você converta a temperatura ou que você converta a variação de temperatura. Então, aqui a gente viu como converter temperaturas da escala Celsius para Fahrenheit ou da escala Fahrenheit para Celsius. É utilizando aquela formulazinha ali, ó, para converter temperatura entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Agora, se for uma variação de temperatura, uma mudança de temperatura, a formulazinha é essa daqui, beleza? Essa dali, ó, é a formulazinha para converter variação de temperatura. Você vai ver tudo isso, como usar essas fórmulas, nos exercícios. E eu deixei um PDF de exercícios aqui. Nesse PDF, aqui na descrição do vídeo, sempre acesse a descrição, porque você vai ter várias informações, como as playlists do curso de Física, exercícios
por exemplo, o S, Enem, que já caíram sobre isso. Então você vai encontrar essas informações aqui além do material. No material tem uma revisão teórica do que eu acabei de falar aqui, uma revisão escrita para você, um resuminho. E tem exercícios resolvidos e exercícios para vocês resolverem. No final tem um gabarito dos que não estão resolvidos lá. Beleza? Acesse e pratique essas duas formulazinhas aqui de converter temperatura e de converter variação de temperatura entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Tranquilo? A aulazinha foi um pouquinho comprida, mas tudo que você precisa saber. Deixa aquele like, inscreve-se no canal, compartilha com a galera e vamos juntos aí. Pratique, pratique. E aí depois você vai estar apto para ir para a próxima aula. Forte abraço. Professor Luan Ângelo aí com vocês. Tchau, tchau.